Bem-vinda ao Beco da Bruxa. Boa tarde, os que já me ouvem. Um feliz dia, né? Belo dia de sol. Um belo domingo de sol hoje. Já deixa aí o seu like, já deixa o seu comentário, se quiser. Curte aí. Curte só pra impulsionar o canal. Talvez não fez efeito pra você, mas faça pra outra pessoa. Então curte. Enfim. Vamos falar hoje sobre o Arcano 2 do Tarô. Vamos ver quantas Perséfones temos aqui. Perséfone, a deusa de menina super protegida, a rainha do submundo, deusa do conhecimento e da magia, de traumas a superação. Então vamos começar. E daí depois, é claro, indo ao 3, que eu falei do louco, mas o louco eu vou ir a hora que eu quiser, ele é louco. A hora que eu quiser falar do louco, simplesmente eu vou fazer. Porque ele é o louco. Então vamos viver hoje Perséfone. E vamos ver todos os lados que tem e muitas vezes aquilo que, digamos, talvez inevitável. Talvez colocamos aí umas 3 bruxas nórdicas também no nosso caminho, porque foi praticamente pela proteção que Deméter teria, digamos, tem com a sacerdotisa. Ela é assim, de uma forma como aquela mãe muito zelosa, até demais. Como é que é? O alecrim dourado, o primeiro raio de sol da manhã. Essa é Perséfone, super protegida por Deméter, uma adolescente linda, pura, casta, com um dom da primavera, da felicidade que dava aos olhos de sua mãe. Só que com isso sua mãe sempre a protegendo, sempre, de certa forma, sempre ali com ela. Foram numa reunião, sei lá, uma janta, sei lá, lá no Olimpo, a qual, tá? Simplesmente a Deméter aí vai um pouco também para te ver como a gente também colhe aquilo que a gente planta, mas isso é uma história só pra gente entender e chegar aos labirintos de Deméter, compreendeu? De Deméter, desculpa, da sacerdotisa de Perséfone. Então aqui Deméter, tá? Ela não queria que, digamos, Perséfone se desse com, digamos, a deusa das águas, compreendeu? Ai, droga, me esqueci o nome. Afrodite, tá? Com a deusa das águas, Afrodite, tá? Porque, querendo ou não, é Afrodite, né, gente? Afrodite, ela não tá nem aí com o que tu pensa ou deixa de pensar, ela simplesmente ela faz, se ela tiver que trair, ela trai, se ela tiver que amar, ela ama com tudo, ela é também, digamos, se ela quiser ser feroz e demolir, ela demole, então assim, mas só que não, a filha dela, casta que, digamos, Deméter colocou ela numa redoma, e ela completamente ingênua do mundo lá de fora, porque Deméter a colocou, né, nesse estado. Simplesmente não deixou e mandou ir para lá pelos lados de Artemis, que era as meninas que ela queria, vamos dizer, a menina que eu quero confiar. É a menina para te ver, tu vai se dar com fulano, fulano e ciclano e beltrano. E não, mãe, eu quero conhecer melhor os encantos de Afrodite, vamos dizer.
quero conhecer, quem sabe, as leis de Atenas, qual os critérios dela. Enfim, o que aconteceu? Que os outros deuses meio que abriram Poseidon, coisa e tal, e chamou a atenção a beleza de Perséfone, a qual ela, para tentar engambelar ele, se torna num cavalo e tenta correr. Isso significa pernas, para que te quero. As outras deusas, que era, digamos, as amiguinhas, estavam entretidas com outras coisas. Desculpa, né, minhas deusas, mas assim conta a lenda. E simplesmente depois o que acontece? Até que consegue pegar ela, coisa e tal, e nisso, mas tudo por armação, entendeu? Tudo armação. Afrodite, o Poseidon, que foi quem pegou ela, tu tá me entendendo? E simplesmente violenta Perséfone. E nisso, olha a lançada. Ainda Afrodite querendo que Eros, o filho dela, desse a flechada do amor, digamos, até num animal, não interessasse no que acertasse, desde que acertasse algo que ela e se apaixonasse e sumisse, como assim, ó, pegou aquela inveja, e nós estamos tocando na inveja, tu compreendeu? De certa forma porque que uma pessoa que não te fez nada tem a ver com tudo isso. E simplesmente, quando a carruagem do deus Hades passou, a flecha atingiu o rei Hades. Como tinha dado a lançada já, quando ele olhou aquela menina tão linda, tão maravilhosa, ele conversou com ela e ele se encantou. Pô, além de ela ser linda, maravilhosa, tudo de bom, a primavera em si na sua frente, ainda uma flechada do Cupido, né? Do deus Eros, que ele queria pegar e ficar brabo, mas nem se perdeu nos encantos. E nisso, ele também falou sobre o seu reino do submundo para Perséfone. E Perséfone ficou intrigada com esse submundo e aceitou a dar uma banda lá com ele lá no submundo. Nisso, a terra se rompeu e ela caiu. A terra ela foi violentada, ela foi morta, e estamos já lidando com um trauma. Muitos, pode ser até mesmo a própria morte, porque é uma morte e renascimento. Porque o chão se abriu, e vamos falar do luto de Deméter depois, a qual quase dá extermínio ao equilíbrio. E temos isso em várias outras, digamos, outros contos mitológicos de toda parte do mundo. E o que aconteceu com Deméter? Quando Deméter foi para lá, até achou estranho, conheceu Cérebros, gostou dele. Só que ele começou a falar e ela ficou intrigada, conheceu, digamos, tudo que tinha conhecido, os labirintos, portas, daí perguntou uma hora assim, por que as pessoas porque ela procurava uma moeda se ela caso fosse pro barqueiro. E nisso foi quando se rachou, tá? Desculpa esse engano. E nisso foi quando se rachou. Só que ela conheceu, coisa e tal, e perguntou, olha, me diz uma coisa, por que as pessoas boas estão com as pessoas más? E daí ela explicou, ela trouxe a Hades, tá? O equilíbrio. Porque falou assim, olha, ela ensinou
como é a deusa da primavera, ensinou a Hades, olha, a erva daninha não pode crescer junto com, digamos, no meio das hortaliças, vamos dizer assim, no meio das flores, ou isso, aquilo, aquele outro, entendeu? E começou a ensinar tudo nisso que foi feito, digamos, o Monte Elísio, onde iam as pessoas boas. E quando Deméter, com todo o luto que estava passando por cima, mas todo o luto, imagina o luto de uma mãe onde perde o sentido. Eu conheci uma pessoa assim, perde o sentido da vida, que nem outros filhos vão te trazer a mesma alegria, como já disse, o alecrim dourado, o primeiro sol, o raio da manhã. Sabe quando ele vai a um ponto, como ninguém achava, ninguém estava ali, ela começou a secar, e tudo que não era na volta dela secar, não existia mais nada, tá? Como se fosse simplesmente minguando no último minuto, assim. E nisso, claro, né, Zeus teve que dar uma abertura, teve que simplesmente, não, vou ter que ver, foi lá, convocou Deus Apolo, ou foi Deméter que foi, e onde foi lá e foi ver, aonde tá, onde ela foi até Zeus, né, aonde tá minha filha, tá no reino de Hades. E nisso ela, papum, né, foi lá, olha, e assim eu vou secar. E, enfim, ela pegou e simplesmente, daí foi lá e foi lá falar, conversar sobre, olha, a outra tá lá, ela, tudo que tá na volta dela tá morrendo, preciso levar a menina de volta. E nisso, Hades, não, olha quem que tu é que tá aí nos meus domínios, não é bem assim não a coisa, não. Daí nisso, só que o amor de Hades por ela é tão grande que não seria uma flechada, e sim algo realmente verdadeiro, porque ele deixa, se ela quiser, ela ir embora. Aonde ela come a romã, que é onde entramos aqui a história da romã, que muitas pessoas acham que é o primeiro sangramento, né? Primeira menstruação. E aonde também mostra como aqui, ó, ela vai lá e come a romã ligeiro, que é a romã, tanto que para os gregos, eles pegavam e levavam uma romã na mão, que fosse abençoado o casamento conforme todos os grãos de romã que tinha. E nisso Zeus perguntou para ela, quantas romã? Porque se você comeu 6, então tá 6 meses na terra e 6 meses aqui no submundo, aonde nós explicamos as nossas estações do ano. Mas enfim, Deméter, ela supera o trauma do abuso. No caso aqui, porque a gente pode ver muito os estupros dos deuses, tanto principalmente sobre mortais e sobre, digamos, porque não deixa de ser um estupro tu chegar como se fosse o teu marido e simplesmente não for, né? Numa guerra, por exemplo, que as lendas contam muito. Então, enfim, além de tu superar, digamos, o trauma, a morte que ela já tá mostrando, a morte do renascimento dela. Tu compreendeu? Porque ela renasce como rainha por escolha. Isso já dá uma soberania. Rainha por escolha, não porque mandaram, não porque arranjaram um casamento. Compreendeu? E fora a liberdade, o poder, a autoridade do que ir para Deméter, aonde era super e mega protegida.
Quer dizer, ela teve tudo ela no fim ela teve tudo dos dois mundos. Então, e um livre acesso maravilhoso e com conhecimento poderoso, por quê? Porque acessa o teu subconsciente, tá? Aquilo que está dentro de você, ela teve que sair do estágio de menina ingênua, aquilo que está oculto. Por que que está oculto? Porque foi tudo uma armação de Afrodite e Eros e algumas deusas que também não eram virgens, enquanto Deméter mandava ela, não, tu vai se dar com essa fulana Beltrana e, e simplesmente Perséfone estava lá colhendo flor. Ah, me lembrei, estava lá pegando o Narciso, que também é oferenda de Hades. Enfim, estava lá colhendo umas flores, papum. Então nós entramos o quê? A hora que tu tá totalmente ao mesmo tempo ingênua aquilo que está se formando e quase sempre é tarde demais para ti pegar e perceber, porque muitas vezes, né, a matriarca ou a pessoa que exerce ou tem muito de, digamos, imperatriz oferece isso, compreendeu? De tentar super proteger da vida. Então, o que que acontece? Ela tenta até se escapulir, mas não dá. Morre dentro dela. Imagina, gente, a dor, o sofrimento. Morre dentro dela. Tudo aquilo quer dizer é deixar ir aquela fase. Não te apega àquilo, tanto que tu tem que muitas vezes morrer bem fundo para poder renascer, tá? Então o que que acontece com Perséfone? Ela vai para lá, ela conhece o respeito. Uau. Ela conhece o respeito. Ela consegue modificar o submundo. Alguns espíritas diriam que é o nosso lar. Campos Elíseos e muitas outras partes, Valhalla e assim por diante. Ela conseguiu fazer isso e muito mais. Virou dona de uma magia maravilhosa, dona de si própria, de uma forma, sim, completamente maravilhosa. Mas para isso ela teve o quê? Que morrer para poder renascer. Então largue aquilo que está incomodando, observe mais a sua volta. As respostas estão sempre dentro de você. Pode notar, ela é a dona da primavera. Aí tá uma droga essa. Aqui, ela é a dona da primavera. Nós temos aqui, ó, rosas vermelhas, ali ó, o verde, as duas colunas, a mais escura e a mais clara. Quanto mais ela mergulhou tanto dentro do submundo dela que ela se empoderou dentro dela. Ela se empoderou. E ela ficou e se apaixonou na mesma hora. Para te ver a sabedoria, ela se apaixonou, ela simplesmente quis ficar com Hades a hora que ela viu que Hades jamais faria nada que ela não desejasse. Assim que ela quisesse partir, se ela quisesse realmente, ela partiria. Dona de si própria. Se tu analisar, ela está sentada nessa carta, acho muito linda. Eu acho muito lindo esse tarô, por sinal. Ela está sentada abaixo dos pés dela tem a lua. E ela não tá uma lua cheia. E simplesmente para te ver aqui, mostra o oculto aquilo, ó.
Muitas vezes aquilo que tu não prestou atenção e deveria ter prestado a atenção. Ó, porque sempre há indícios, a magia que está dentro de ti próprio, a beleza que existe dentro de ti, te mergulhar dentro de ti numa forma, sabe, própria. Aquela reflete com a sabedoria junto com a coruja, sobre as decepções da vida, sobre a morte e o renascimento. A gente vê aqui bem pelo galho, aqui, ó, que ele não tá verdejante nessa daqui, e ela conhecendo os segredos, os mistérios do submundo, que Hades poucas vezes subia pro Olimpo, tava dizendo, sabe, não, meu lugar é aqui, eu tenho que prender o Tártaro, eu tenho que isso, tem que aquilo, tem que aquele outro, entendeu? Não, meu canto é aqui, já era, não quero, sabe? Então ela aprendendo a sabedoria do submundo, do seu próprio poder do subconsciente. Tá, e tudo depende das cartas que tiverem ao seu redor. Como eu disse, isso aqui é o lado maravilhoso, mas como eu disse, existem os traumas, existem os abusos, tá? A ingenuidade, o que está oculto pelo trâmite de ela chegar até a ti. Tá entendendo? Ó, tudo que foi feito, um por desejo carnal, o outro, a outra porque simplesmente a mãe não, que talvez se Deméter não tivesse feito isso, acredito que a Afrodite não teria feito nada, tá? Não teria ido. E agora nós vamos ver as etapas de Perséfone. Em tipo John Carter, entre os dois mundos. Vamos primeiro no duelo mental. Lembra que eu falei? Espada é o vento, é a mente. E mente. Por isso que ouvir aquela vozinha que fala bem lá no fundo de ti. E saber separar elas também, né? Como disse. Então, o que nós temos aqui? O 2 de espada. O 2 de espada, ele é aquele ser ou não ser, eis a questão, faço ou não faço, eu procuro a pessoa ou não procuro, sabe, é muito pensamento, tá sempre pensando e nisso se torna muito razão e esquece da emoção, tá? Eu vejo isso como um lado muitas vezes negativo, dependendo, tudo depende com as cartas que estão na volta, é claro, compreendeu? Então, Perséfone, ela é intuição também, ela vai muito pela intuição, ela é a dona da magia, aquela coisa de se conhecer a si próprio e saber até onde tu pode ir ou deixar de ir. Esse é um lado positivo. E não ficar brigando consigo mesmo, porque não sabe muitas vezes o que caminho seguir ou o que fazer, tu tá entendendo? Não. Compreendeu? Naquela cegueira. Porque aqui ela tá bem retratada como, ó, ela tá cega. Ela tá com as duas espadas sim, então ela tá sentada, ela tá com os braços cruzados e cega. Então ela tem que simplesmente alterar seus outros sentidos, porque um deles, os bloqueios, tu compreendeu? Mentais, estão te privando. Então ela tá com duas espadas para se defender, então tá ali na defesa. Aqui, ó, tá sentado de birra. Aqui mostra bem, ó, de birra. Deixa eu ver aqui. Acho que dá pra olhar. Então aqui, tá vendo, ó, as duas formas aqui, ó. Então uma ela tá meio que vendada, quer dizer,
em que parte lá do negativo, em que parte tu não tá te ouvindo? Em que parte tu não tá vendo que isso tem alguma coisa, ser ou não ser, eis a questão, faço ou não faço, procuro ou não procuro? Sabe, aquela dualidade, sempre aquela dualidade, porque vamos na lua então, Perséfone, a lua, tanto que aqui, ó, também, ó, mostrando a lua, ó, uma das faces dela aqui, ó, lua nova, tá? A lua Perséfone, tá? Ela é a dualidade, ela sempre vai ser a dualidade, nem sempre, né? Mas é quase sempre ela vai ter a dualidade, porque também diplomática, sabe? Ela, com a expressão, ela sabe se expressar muito bem. Ela é a primavera, ela traz o novo depois de dias frios, ela traz o calor novamente, ela tem essa chama sagrada, compreendeu? Então, só que ela tem que ouvir, porque o poder tá bem dentro dela. Ela superou seus traumas, ela se conheceu todo o submundo dentro dela, tanto o lado bom quanto o lado ruim, e se tornou a rainha por escolha e não por mandato. Então, muitas vezes, o lado negativo que eu vejo também é dualidade. A lua, gente, é diplomático, muitas vezes sabe conversar numa boa, aquela coisa toda, sabe ir pra cá, mas é muito blá, 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 blá e pouca ação. Por quê? Porque pensa e daqui a pouco já não pensa mais. Tu compreendeu? Quer fazer, isso tem muito a ver também com 5, se tu for ver de alguma forma diferente, mas com características algumas semelhantes. Então na numerologia seria a lua, entendeu? Então Perséfone, que todas as vezes relatada, sabe, como a lua, aqui como a bruxa, entendeu? Como a bruxa, como aqui ela é retratada já como seu lado feiticeira, o seu lado, aquela que se conhece, aquela que sabe o que está fazendo. Isso também pode ser ruim quando tu se impõe demais, né? Pode se tornar algo também não muito bom, sempre lembrando, ou se não ficando no ser ou não ser, eis a questão, em vez de ouvir-se a si mesmo, sabe? E também é bom para fazer também, é claro, não ser só emoção, né? Tu vê um parâmetro das coisas, como eu disse, tudo depende da carta que está do teu lado, entendeu? Um parâmetro melhor do que a ilusão, do que não é, do que é, do que deixa de ser. Tipo, rasgar os véus de Maia. Conhecer o mundo lá fora, vamos dizer assim, de alguma forma. Vamos então agora pro 2, e isso é a forma que eu vejo, gente. Vocês podem procurar, claro, outros vídeos aí, porque essa é a minha forma, tá? Aqui, ó, nós vamos pro 2, tá? De ouros. Eu quero ouros aqui. Eu quero ouros. Cadê o ouros aqui? Aqui. E aqui. Não, esse aqui é copas. É, copas. Nem peguei. Não, nem peguei. Temos aqui duas igual. Nós temos, ó, pra ver, aqui ela tá simbolizando caminhando. Na verdade, eu peguei sim. Peguei ela que é o 2 de paus. Cadê que tá? Tu tá 2 de ouros, então tá certo. Tá certo, eu que tô mentindo. Nós temos aqui o 2 de ouros no caminho, sempre na dualidade, ou pode ser vendo, mas se tu for analisar, tem o universo, aquilo que tu pensa, tu atrai. Pode ver. Se tu tá num trauma, se tu quiser um 10 de espada, por exemplo, cara, tu tá com trauma grande, tá entendendo? Com vários, um 9 de espada, tá entendendo? Tu tá com o teu mundo, vamos botar algumas outras coisas, tá com o teu mundo lá no santo tamanho de Deus. Tu compreendeu o que eu quero dizer?
Mas o que aqui pode ser união de várias coisas, porque o universo também está guardando, o que o mistério está guardando, por quê? Porque a sacerdotisa também é o mistério daquilo que está oculto, daquilo que tu não prestou atenção, daquilo que tu não está enxergando na tua volta, e sabe, ouvindo mais a tua alma. A gente chama de coração, mas eu digo alma, mais a tua essência, que sabe o caminho. Então fica aqui, ó, mas sempre na dualidade, ó. Entendeu? Mas tem ali, ó, de uma forte energia amarela, tá junto com aqui, ó, com o céu, digamos, tu tendo a chance também de fazer as tuas escolhas, o teu livre-arbítrio, ó. Tá? O teu livre-arbítrio, onde tu vai fazer a tua escolha, e dali ou tu passa ou não, que vem seguido do que? Do as de ouro, o começo de algo, entendeu? Vai ter as dualidades, vai ter o seu começo, porque na verdade, recém estamos na carta, digamos, na carta não, desculpa, no oráculo, na parte 2 da sacerdotisa do tarô. Então, tu tá sempre naquela dualidade, vendo, compro, não compro, faço, não faço aquele negócio, sempre, muitas vezes, ó, pode ser, ó, pensando demais, analisando demais. Então, nós temos aqui também, ó, a sacerdotisa, a união, e essa união pode ser tanto de negócios, pode ser tanto amorosa, compreendeu? E essa união é uma união gostosa, é algo bom. Ela mesma escolheu ficar com Hades, entendeu? Então, é uma união por querer estar, dependendo das cartas que estão do lado, por querer estar, querer brincar, unir-se, confraternizar, estar do lado, outro lado da lua, compreendeu? Estar do lado. O 2 de paus, que caminho seguir depois que eu caí do penhasco? Que caminho seguir depois do trauma? Pode ser de mãe, de pai, do que for. Estamos falando de traumas. Que caminho seguir o novo passo ou para o novo emprego? Vou ou não para outro emprego? Cara, isso aqui é uma dúvida. Sempre ela também, porque ela faz tu se perguntar a verdade também sobre si. A verdade sobre o que está oculto. Ela está ensinando aí um grande poder de magia. Está ensinando tu superar os teus traumas, compreendeu? Se empoderar e ter o equilíbrio entre o amor da mãe dela, que ela também sentia falta da mãe dela, né? E o amor pelo submundo e por quem ela se tornou. Ela consegue ter esse equilíbrio, ela alinhada, equilibrada, compreendeu? Ela que nem a lua. E ela ali vai se moldando, tendo, entendeu? A diplomacia, tá? E o poder da palavra também. E o poder da criação do começo, digamos, do desabrochado daquilo que Deméter, meu Deus do céu, a rainha do meu caminho. Então, pode ver aqui também, ó, que caminho seguir? Que caminho seguir? A morte e o renascimento? Eu sou obrigada a dar um outro passo na minha vida? Eu quero isso para minha vida? A Deméter, desculpa, a Perséfone, ela é sempre... É por causa que quando ela cai no submundo, ela fica se perguntando isso. Eu quero aqui? Eu quero voltar para casa? Ela foi raptada, todos dizem que foi raptada, outros dizem que não, entendeu? Que ela não foi raptada. Porque eu acredito que não, porque para ela correr, para comer a romã, tá? A romã também simboliza a magia, porque querendo ou não, a menstruação, como se diz também,
o sangue da lua, ele querendo ou não, ele é sagrado. Tu compreendeu? Ele é sagrado, é a hora que a mulher está se esvaindo mais energia, tanto que se associamos ela na tenda da lua. Acho que é tenda da lua. Das cartas xamânicas, entendeu? O tempo de recolhimento, um tempo de pensar, sim, mas pensar a que caminho seguir, se as coisas estão, a união realmente está indo bem ou não, se a vida que eu tinha antes ainda me cabe. E para isso utilizar a tua alma, porque é só assim que tu vai alcançar ser a Perséfone. Compreendeu? Deixar ir algo, deixar aquilo morrer, ela está sempre ligada à morte e renascimento. O que eu faço? A dualidade. O que eu faço? O que eu realmente quero? Tanto que ela decide com uma maturidade, ela se tornou, ela transformou o caos e melhor, tirou as almas, diferenciou as almas boas das almas más e simplesmente Hades e ela construir o outro reino. Então ela se empoderou em si mesma sobre os seus dons, suas qualidades e seus caminhos. É isso que eu tenho para dizer e espero que vocês tenham ajudado alguém, né? Espero isso mesmo, de coração. Se não for muito, deixa aí seu like, impulsiona o canal. Eu vou aprender agora a lidar com o Instagram, esses TikTok, essas coisas aí, tá, gente? Que eu não sei direito. Hoje eu tô pior do que aquele dia lá de... Não, eu tô muito confortável, posso te dizer isso. Mas eu tô pior do que o dia que eu tava de pijama aqui. Legal. Então é isso que eu tenho para dizer. Então mergulhe em Perséfone é profundezas. Perséfone é depois de um mergulho profundo na tua alma, tu emergir e respirar com o sol. E o melhor, tu faz isso quando tu quiser. É se empoderar e se equilibrar dentro do teu próprio ser e se autoconhecer para poder assim a intuição, aquilo que te fala, porque na verdade Perséfone também, como ela é a rainha, entendeu? Como ela é a rainha do submundo, rainha de feiticeira, ela comanda também, junto com todos os estágios da grande mãe, né? Então ela o quê? Ela simplesmente, ela é a dona da magia. Assim ela aprendeu com Hecate também, ela aprendeu com outras deusas do submundo e para te ver, e ela se empoderou, cérebro se deu com ela, todo mundo se deu com ela. Então, além de tudo, ela se tornou amada por si própria e por ela mesma. Então, assim... Aí, Brenda, não, capaz, já tô acabando mesmo, tô trovando demais já. Vem, beijo. Vem, gente, tchau, beijo. Chegou aqui a Brenda e aqui nós vamos ir. E ela tem um TikTok também. E Brenda, e ela tem um TikTok ali também, tá? Eu não sei qual que é o... Brenda Lopes. Brenda Lopes, sei que eu só tenho 24 e um deles é minha mãe, mas ó, se alguém quiser, segue ela lá. Tchau, gente. Fechei.